Olá, navegante das palavras! Então vamos continuar já, começando com a área de escrita. Eu só vou retomar um pouquinho no passado, porque em 1990 eu li um best-seller de negócios aqui no Brasil, escrito por um brasileiro. E esse escritor recebia muitas cartas e eu escrevi para ele. Mas qual era a minha ideia? Eu queria que ele lesse meu livro, já que ele era um best-seller. Eu falei, quem sabe, né? Ele me ajuda a encontrar uma editora. Mas ele não me recebia. Aí o que eu fiz para chamar a atenção dele? No livro dele, ele comparava que a persistência com botas plásticas. Ele falava assim, se a cada vez que ele tivesse sido insistente, persistente, ele tivesse ganho um par de botas plásticas, ele seria o rei do ramo. Não tive dúvidas. Comprei um par de botas plásticas e pedi para o meu ex-sócio, ele tinha moto, né? Eu falei assim, me leva lá, porque é muito difícil de ir, fica meio afastado, um lugar meio afastado de São Paulo. Você me leva de moto lá que eu vou deixar um par de botas plásticas lá na portaria para ele. Ele falou, você tá louca? Você acha que eu vou me expor? Vou deixar um par de botas plásticas pro presidente de um grupo? Você tá maluca? Eu falei, não, você vai me levar sim. Eu vou. Ele falou, mas eu vou parar longe e não vou tirar nem o capacete para não ser reconhecido nunca. Pois eu fui, deixei o par de botas plásticas e esse escritor, ele acabou me recebendo depois que eu fiz o evento com o Marvin Minsky no Brasil. Porque ele queria saber muito como eu trouxe o Marvin Minsky também. E aí quando eu disse que era sem agente, que foi um contato direto, ele também falou, nossa, foi uma surpresa. Mas enfim, ele me tratou muito bem e falou que eu podia mandar os drafts para ele, né, os rascunhos do que eu estava desenvolvendo. E ele começou e ele falou que estava muito cru, que eu precisava desenvolver mais. Enfim, aí eu fui meio que... parei um pouco o contato e escrevi um livro. Eu só sei que em 96 eu tinha um livro pronto. E aí o que eu fiz? Lá perto da Paulista tinha uma editora conhecida, né, de livros, assim, romances. E o que eu fiz? Deixei também especialista em carta. Deixei uma carta lá na portaria para o presidente, o dono lá da editora, dizendo que eu queria apresentar meu trabalho, era escritora, blá, blá, blá. Mas no final eu termino falando uma frase que dizia assim, pois é, né? Teve uma moça que foi numa agência de modelos querendo ser modelo. E o que a dona da agência falou para ela? Que o máximo que ela conseguiria era ser secretária na vida. Modelo, ela não tinha talento nenhum. Pois é. E o nome dessa moça era Marilyn Monroe. Botei lá para ele, pois ele ligou e falou, olha, eu não vou correr o risco de deixar uma Marilyn Monroe da literatura passar sem eu recebê-la. Bom, ele me recebeu. E eu cheguei lá com meu livro datilografado, né? Grandão. Ele foi muito... Não é à toa que um homem que editava livros, né? E tinha uma editora. Ele olhou assim, falou assim, por que o seu livro está datilografado e não digitado? Porque eu não tenho dinheiro para comprar um computador, blá, blá, blá. Ele falou, mas você, como uma escritora, ainda não investiu numa ferramenta básica para um escritor, que é o computador, que o computador já em 1996 já tinha computador, as pessoas já começavam a ter computador em casa, né? Já era mais acessível, entre aspas. Aquilo me pegou tanto, que eu falei tanto que eu sou escritor, ele falou, mas você nunca investiu numa ferramenta tão importante que você, com o computador, você consegue agilizar mais o tempo de escrita. Bom, pegou eu aí primeiro. Depois ele folheou, ele falou assim, você gosta do seu livro? Eu falei, então, porque... Enfim, eu falei tanta coisa, menos responder o que ele me perguntou. Ele falou assim, se você, a escritora, a autora do seu livro, não me respondeu que ama o seu livro, que gosta dele, como que o público vai gostar? Se você mesma titubeou, se você mesma não tem certeza. Ele falou, o que eu te aconselho? Compre um computador. O dia que você disser, eu amo esse livro é minha paixão, aí eu acho que você está mais preparada para ser uma escritora e se lançar no mercado. Enfim, ali ficou essa lição.
Aí o que eu fiz? Peguei o mesmo livro, não desistindo, marquei uma reunião com o Dr. Júlio, né, que era o dono da Ibéria, meu padrinho, para também entregar para ele. Quando eu cheguei lá, ele falou, nossa, um livro, que nome, nossa, Celina, seus artigos são muito bons, adoro seus artigos que você escreve para a faculdade, certamente vou gostar muito desse livro. Me dá um mês. Aí ele ligou, a secretária dele ligou, marcou comigo, eu fui lá toda, né, esperando 1000 elogios. Eu chego ali com um rosto, eu falo, Celina, eu vou te pedir uma coisa. Se por acaso você encontrar algum maluco, alguma maluca que queira publicar esse livro, promete para mim que você vai falar não? Eu fiz assim, hã? É porque tem louco para tudo. Então, me promete que você não vai publicar esse livro, mesmo que apareça uma editora querendo fazer isso. Ele falou, Celina, você não está preparada para escrever. Aqui é uma autobiografia escancarada. Se você acha que a sua vida, o escritor sim, ele busca na vida dele, que é o Mário Vargas Llosa, porque ele já era um escritor, meu padrinho também, ele falou, mas não é isso, isso aqui olha, tá horrível, Celina, eu vou ser sincero, tá horrível. E você ainda é muito nova, você tem que ler mais, escrever mais artigos, mas para livro você não está preparada. Ele não é bom. E me prometa que não vai publicar. Eu tenho até hoje esse livro, muito bem escondido, por sinal. Então ali eu comecei a dar os primeiros passos, mas foi desapontador, que eu ouvi tanto do dono de uma editora, como do dono da faculdade que eu estudei, que aquilo, embora eu tivesse dom para interpretação, tanto que me dei bem no teatro, tanto no teste que eu fiz na época da primeira fase de uma peça do Antunes Filho, como depois na interpretação da protagonista, do inspetor-geral, mas para escrever, artigo dava, mas livro eu não fui aprovada por nenhum de duas pessoas assim, que as pessoas dizem, mas você tem que acreditar em você. Eu falei, não. Eu não sou tão louca assim. Se é uma coisa que eu sempre dei ouvidos, é que para quem eu admiro e quem sabe mais do que eu. E essas duas pessoas eram especialistas em livros. Eu não era louca a ponto de... Eu sempre gostei de mentorias. Eu sou a favor de ter mentor e mentora para tudo. E eu considerava o meu padrinho um mentor. Aí eu dei alguns passos para trás e desisti do livro. Em compensação, não desisti de uma coisa, de me libertar do mundo corporativo. Pedi demissão do cargo de gerente administrativo financeiro para me lançar de novo como autônoma, só que dessa vez dando aulas de redação e de português em algumas escolas para estrangeiros. Mas as consequências mais esse pedido de demissão, eu deixo para a próxima rota, navegantes. Paz a todos nós!